Olá, bom dia! Olá, amigos e amigas, bom dia. Assassinato a sangue frio em Cariacica. Um motoboy foi morto a tiros dentro de um bar, isso no bairro São Geraldo. O alvo dos disparos seria um outro jovem que foi baleado, mas sobreviveu. Câmeras flagraram os assassinos. O vídeo não mostra, mas o motoboy Valtaíro Júnior Cruz Willi, de 28 anos, já está dentro do bar, que fica em São Geraldo, Cariacica. Ele deu uma parada para pegar um cigarro. Dentro desse bar-garagem estavam outras pessoas. Nem bem o motoboy chega e uma outra pessoa entra. É o assassino, que estaria atrás de um alvo que seria um cliente do bar. Ele já entra atirando. Valtaíro, que também foi atingido, sai cambaleante e cai na entrada do bar, morrendo no local. O suposto alvo, de 22 anos, também é atingido e fica caído lá dentro, onde a câmera não mostra. Ele foi socorrido e sobreviveu. O comerciante, que é dono desse bar, estava em um outro bebendo quando ficou sabendo o que havia acontecido. De acordo com o dono desse bar-garagem, tinham 3 pessoas aqui dentro antes do motoboy entrar. Era um vendedor, 2 clientes. Assim que o motoboy entra, ele conta que veio apenas pegar um cigarro para continuar o trabalho dele, que é entregador de lanches. Foi aí que o assassino entrou, como vocês viram, e o entregador, o Valtaíro, teria ficado na mira. Acabou sendo atingido por 2 disparos. Sai cambaleante e quando cai aqui, vocês perceberam, ainda recebe uns tapinhas no ombro do assassino, que pega a moto e vai embora nessa direção aqui. Quando eu cheguei, encontrei um caído ali, outro caído lá, mas de mais a mais eu não sei de nada o que aconteceu, não sei se é por conta de mulher ou se é por conta de droga, eu não sei de nada. Os 2 meninos só eram meus amigos, o que morreu era um menino muito bom, que eu conheço ele há mais tempo, o outro eu conheço há menos tempo. Valtaíro tinha casado há pouco tempo e tinha uma filha. Por conhecer a reputação dele, o comerciante acredita que Valtaíro tenha sido uma vítima por engano. Trabalhava de dia e de noite para pagar as contas dele. Menino muito bom. Com certeza que foi por engano. O que morreu. O outro eu não sei te dizer, que eu conheço ele há pouco tempo. Mas de acordo com a polícia, no corpo de Valtaíro, 6 perfurações. A outra vítima atingida dentro do bar, 4. Os 2 teriam alguma ligação de parentesco, o que leva a suspeitar que Valtaíro pode ter sido também alvo dos atiradores. A suspeita para a motivação do crime é que seria passional. Agora, o assassinato será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica. A Polícia Civil já está atrás do atirador, mas até o momento ninguém foi preso. Olha, vamos ver agora imagens impressionantes de uma tentativa de assalto que aconteceu em Jardim Camburi, Vitória. Olha só. Uma mulher reagiu e botou 3 bandidos para correr. Você já está vendo aí na tela as imagens de vídeo monitoramento, o momento que os 3 bandidos entram na loja, uma loja de produtos ortopédicos que fica em Jardim Camburi. A cliente que estava lá dentro percebe toda essa ação, começa a gesticular e reage, tá, gente? Olha aí, ela com uma sacola vai para cima dos bandidos. Olha isso, George. Eles estavam no caixa ali rendendo uma funcionária. Ela entra em luta corporal com esses criminosos, enfrenta os 3 homens sozinha. As funcionárias, claro, ficam ali super assustados e um dos bandidos segura o que parece ser uma arma. A gente não sabe se era uma arma de brinquedo, se era uma arma de verdade, mas ele estava segurando ali o que parecia ser uma arma. E a gente fica impressionado com as imagens, mas ela consegue colocar os bandidos para correr, tá, gente? Ela cai no chão, é arrastada, fica ali, ó, desesperada e não desiste. Agora observa que isso aí já é a imagem depois do assalto do lado de fora. Os bandidos na fuga, eles roubam um carro. Era um outro cliente que estava chegando ali para ser atendido nessa loja de produtos ortopédicos e na fuga eles roubam o carro desse cliente. De dentro da loja eles não conseguiram levar nenhum produto, levaram só um celular, que era um celular da loja, mas na fuga aí eles abordam, né, esse cliente que estava chegando e levam o carro desse cliente. A gente, claro, procurou a Polícia Militar, a Polícia Civil também, e a resposta que a gente recebeu da Polícia Militar é que esse carro já foi encontrado, tá? Foi encontrado na Serra, deixa eu ver aqui o bairro,
não consegui achar aqui o bairro, mas já foi encontrado, a polícia conseguiu encontrar esse veículo, tinha sido abandonado na serra, mas os bandidos não foram presos, não foram identificados. Então, quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, pode ligar para o Disque 181. Agora, a informação dessa moça, né, que reagiu a esse assalto, as testemunhas falam que ela estava muito nervosa, claro, a gente percebe para ela ter reagido desse jeito, né? Ela tinha documentos do pai dela, que está internado doente dentro da carteira. Por isso que ela não quis entregar a bolsa de jeito nenhum. Ela estava ali fazendo compras numa loja de produtos ortopédicos e por isso que ela ficou tão nervosa, não quis entregar a bolsa com a carteira de jeito nenhum, porque ali estavam os documentos do pai. Bom, a gente sabe que a orientação da polícia é nunca reagir, ainda mais dessa maneira. Se fosse uma arma de verdade, provavelmente esses bandidos teriam atirado aí contra essa mulher e terminaria em uma tragédia. As imagens são impressionantes. Ela enfrenta os 3 homens sozinha com a sacola, né, com a bolsa, e consegue colocar os caras aí para correr. Talvez se não tivesse esse fato, né, da documentação, ela teria agido de outra forma, mas você acaba perdendo a cabeça numa situação dessa. Imagina os documentos do seu pai aí, você precisando fazer uma sequência de coisas e ainda é atingido aí pelos bandidos, né, atacado dessa forma. Olha só, vamos seguir. Foi encontrado na Baía de Vitória o corpo do traficante apontado como chefe do tráfico de drogas dos morros da Piedade, Moscoso e Fonte Grande. Manolo, como era conhecido, estava desaparecido desde a semana passada. Ele entrou na Maré ao perceber que estava sendo perseguido pela polícia. O corpo de Ayrison Nascimento Reis, o Manolo, foi encontrado boiando na Baía de Vitória, na altura de São Torquato. Foi na manhã de hoje. Ele estava bem próximo de onde havia pulado para fugir da polícia na última semana. Familiares estiveram no local e o reconheceram. Manolo estava desaparecido desde a última sexta-feira, quando ele fugiu da Polícia Militar. O serviço reservado da PM estava no encalço dele. Ficou sabendo que ele havia embarcado em um Uber aqui em Vitória e seguia para Cariacica. Quando o carro de aplicativo chegou em São Torquato, na altura ali da Polícia Federal, ele viu que estava sendo seguido. Desesperado, ele saiu do carro e então fugiu em direção a 5 Pontes. Quando ele chegou lá, ele viu que mais policiais estavam se aproximando, ele se desesperou e acabou pulando da ponte. O helicóptero da PM foi acionado. Manolo chegou a ser visto nadando, porém antes que a aeronave pudesse se aproximar, ele começou a se afogar. A polícia militar ainda tentou salvá-lo usando um barco, mas não deu tempo. Ele desapareceu na Bahia. Segundo a PM, Manolo chefiava o tráfico de drogas nos morros Piedade, Moscoso e Fonte Grande, todos em Vitória. Ele tinha parceria com bandidos no Morro do Quiabo. No dia que desapareceu na Maré, estava a caminho da comunidade em Cariacica, onde ainda, de acordo com a polícia militar, costumava comprar armas. Ele é esse que aparece com uma roupa camuflada e uma pistola na mão. Ainda de acordo com a polícia, ele vivia postando nas redes sociais, ostentando armas e fazendo ameaças a traficantes rivais. Cabral, baixinho, Cabral. Bota a cara. 3ão, bala na 12. Toma, tropa. Parece até apreensão, mas são as armas dos bandidos, tá? Vanusa já está aqui, tem mais informações sobre esse caso. Vanusa, esse traficante era um velho conhecido da polícia, inclusive, como você falou, ele gostava de ostentar aí nas redes sociais, né? Boa tarde para você. Pois é, a Vanusa está sem áudio, né? Mas como ela disse, ele gostava de ostentar aí nas redes sociais. Agora, impressionante aquela imagem, né, Bruna? Das armas todas ali. A gente vê essa imagem, geralmente, durante uma operação da polícia, né? Muitas armas, a gente fica se perguntando, né? Nas mãos erradas, cadê o controle para que essas armas entrem aqui no estado? Olha isso, gente. São armas de grosso calibre nas mãos de bandidos que gerenciam, né, essa questão do tráfico de drogas aqui na capital. E que não tem nem medo de mostrar o rosto, né? Porque você vê aí que várias situações eles estão ostentando essas armas, mostrando o rosto. Vanusa agora deve estar ouvindo a gente com um sonzinho ligado. Vanusa, é com você.
Pois é, como eu dizia, o áudio falhou aqui, mas voltando. Pois é, o Manolo, como era muito conhecido ali no centro de Vitória, nos morros ali, principalmente no Moscoso, já vinha sendo aí investigado pelo serviço reservado da Polícia Militar. Ele costumava, como vocês viram agora, a ostentar armas, fazer ameaças aos dissabores dele. Em uma das situações, segundo a polícia, né, essa história foi contada hoje cedo, enquanto estávamos ali acompanhando o resgate do corpo dele. Em uma das situações, ele teria brigado com um comparsa dele lá no Morro do Moscoso e obrigou esse rapaz a sair do local. Só que a família dele ficou. Para poder ameaçar e fazer com que ele voltasse, esse rapaz, ele pegou a esposa dele e teria enfiado um vergalhão, isso mesmo, um vergalhão na boca da esposa desse rapaz, que também era, a princípio, um traficante, parceiro dele lá do Morro do Moscoso. E aí, o desfecho dessa história, a polícia não soube contar, a gente também não tem aqui para contar, mas a gente imagina a aflição que essa família passou lá no Morro do Moscoso com toda esse terrorismo que esse rapaz, identificado como Manolo, que acabou fugindo da polícia na última sexta-feira aí e pulou, num ato de desespero, pulou as 5 pontes e acabou não sobrevivendo, acabou afundando. Houve ali a tentativa por parte da Polícia Militar de resgate, até o helicóptero da PM foi utilizado, entretanto esse Manolo não foi encontrado. Como a gente viu aí nas imagens, ele costumava fazer muitas ameaças aos seus dissabores, né? Como traficantes do Morro do Quiabo, ele costumava, Quiabo não, minto, do Morro do Cabral. Quiabo era parceiro dele, ainda segundo o APM. Costumava fazer ameaças, a ostentar armas o tempo inteiro. Enfim, né? Esse era o currículo que, segundo a PM, esse rapaz que acabou morrendo aí depois de pular das 5 pontes tinha. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Vanusa, pelas informações. Até daqui a pouco. Olha, a gente continua internada, a criança de 5 anos, vítima de bala perdida no bairro Alecrim, em Vila Velha. A gente acompanhou, né, toda a movimentação ontem. Esse crime aconteceu em frente a uma escola, num horário de muito movimento. Pois é, o alvo dos atiradores era um homem que estava na calçada. Câmeras flagraram o momento em que ele foi executado. Nós não temos o áudio reportagem, mas esse caso aconteceu ontem, né? A gente chegou lá, assim que tinha acabado de acontecer, realmente esse homem foi assassinado, né, numa calçada, e essa criança de 5 anos foi vítima de uma bala perdida. A informação que a gente tem é que esse menino segue internado, o tiro teria atingido ali o pezinho, né, dessa criança, mas ele não corre risco de morte. A gente está vendo aí as imagens do crime, do momento desse assassinato. O cara foi assassinado assim, a queima-roupa mesmo, sem dó nem piedade. A polícia ainda busca os atiradores, os responsáveis por esse crime. Quem tiver alguma informação pode ligar para o Disque Denúncia 181. A gente estava até comentando ontem, né, sobre o carrinho e também sobre essa moto ali. Isso. Mas não, ele estava em pé na calçada quando foi atingido. Então não teve nenhuma perseguição naquele momento. Olha, gente, a Justiça negou a prisão domiciliar aos advogados que levavam mensagens para detentos. Eles eram chamados de pombo-correio de traficantes e tinham um envolvimento com o primeiro comando de Vitória, o PCV. E um grupo de WhatsApp chamado Advogados Unidos chegou a comentar que, se fossem presos, iriam cumprir a pena em casa. Disseram ainda que poderiam até vender drogas. Dos 10 advogados presos na última sexta-feira, 3 entraram com pedido de prisão domiciliar. Todos foram negados. Uma advogada alegou ter um filho menor de 12 anos, mas o juiz entendeu que a acusada expôs a criança a práticas criminosas e também a um ambiente de risco e de insegurança. A polícia chegou até os envolvidos após quebra de sigilo telefônico. Um dos envolvidos continua foragido. Agora, meio-dia, 14 minutos, o Natal tá chegando, né? É claro que muita gente não abre mão de enfeitar a casa. Aquele clima natalino, né? Com pisca-pisca, famosos pisca-pisca. Não pode faltar, né, gente? Eles fazem parte aí desse contexto, desse clima natalino, né? Pois é, Bruna, mas antes de comprar e acender as luzinhas, é preciso ficar atento às dicas do Corpo de Bombeiros. Na semana passada, em Vila Velha, um incêndio em um apartamento pode ter começado por causa de um pisca-pisca. De todas as cores, formatos, metragens e estilos. E eles se multiplicam com a chegada do Natal.
os pisca-piscas. Alguns já vêm embutidos na árvore, unido ao símbolo natalino. Só que a beleza das luzes se transformou em pesadelo para moradores de um apartamento em Vila Velha na última sexta-feira. Os moradores acreditam que o fogo que tomou conta do apartamento foi causado pelo objeto. Desci aqui agora, está pegando fogo aqui no apartamento da minha amiga Nossa, menino, terceiro andar aqui, fumaça, está indo toda para o Hotel Plaza Mar, só misericórdia. O pisca-pisca parece ser um objeto inofensivo, com as luzinhas que piscam, né, nessa época do Natal, muito bonito e tudo mais, só que sim, a gente tem que tomar cuidado, afinal de contas, é um objeto que a gente liga na tomada, a gente liga ali na corrente elétrica. Então, todo cuidado é pouco e o melhor, necessário. O primeiro de tudo, procedência. Saber se o produto é de qualidade. Tem o selo do Inmetro, que indica que esse produto foi testado e que apresenta segurança. O barato pode sair muito caro, muitos produtos importados, até mesmo da China. Então a gente não sabe a procedência do que foi feito esse material. Ele pode superaquecer, gerar um curto-circuito e provocar um incêndio. Antes de enrolar o pisca-pisca na árvore ou em qualquer objeto, a dica do Corpo de Bombeiros é testar o produto. É interessante a gente abrir a embalagem desse pisca-pisca, esticar ele para avaliar, né, as luzes, avaliar a fiação, ligar na tomada e aguardar durante 1 hora para ver se não vai ter algum superaquecimento, alguma lâmpada que fique piscando de forma errada, indicando ali que possa ter um princípio ali do curto-circuito. O que também deve ser evitado, um detalhe que a gente já até sabe, as gambiarras e extensões, os famosos T's. Tem que ter muito cuidado. O ideal é ligar em apenas uma tomada e evitar esses adaptadores que a gente conecta vários aparelhos numa mesma tomada para não ter a sobrecarga e superaquecimento desse fio, gerando o curto-circuito e o princípio de incêndio. Para ter um Natal iluminado e sem surpresas desagradáveis, as dicas estão aí. É colocar em prática para que as luzes continuem a brilhar hoje e sempre. Fica aí o alerta, todo cuidado é válido para não estragar o Natal. Sobre um incêndio no apartamento citado na reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que o dono do imóvel não solicitou a perícia para descobrir as causas. Olha só, agora vamos de notícia boa, porque tem capixaba no Mundial do Catar. Richarlison, gente, foi um dos 26 jogadores escalados para a seleção brasileira. Richarlison acompanhava com expectativa quando os nomes eram convocados pelo técnico Tite. Atacantes: Antony, United; Gabriel Jesus, Arsenal; Gabriel Martinelli, Arsenal; Neymar, PSG; Pedro, Flamengo; Rafinha, Barcelona; Richarlison, Tottenham. E comemorou com euforia quando foi confirmado que ele estava entre os escalados. O governador Renato Casagrande também destacou a convocação do jogador, que é natural de Nova Venécia. Richarlison tem 25 anos e foi chamado para a seleção brasileira pela primeira vez em 2019, quando o Brasil conquistou a Copa América. Na ocasião, o capixaba teve cachumba e chegou a ficar fora de alguns jogos, mas se recuperou a tempo de participar da final quando marcou um dos gols da vitória por 3-1 sobre o Peru no Maracanã. O atacante capixaba também fez parte da seleção sub-23 nas Olimpíadas de Tóquio, quando conquistou a medalha de ouro. Foi um dos artilheiros da competição, marcando 5 gols. E uma postagem do Richarlison viralizou nas redes sociais. O jogador convocado para o Mundial do Catar mostrou as homenagens que recebeu aqui no Espírito Santo. Muros ganharam a pintura do craque capixaba. Essa aí fica no Morro São Benedito, em Vitória. A região já ganhou o verde e amarelo. Todo mundo levando fé aí no Hexa, hein? E com a presença do Pombo defendendo a camisa da nossa seleção, torcer pelo Brasil vai ficar ainda mais emocionante aqui no estado. A seleção brasileira estreia no Mundial do Catar contra a Sérvia no dia 24, às 4 da tarde, horário de Brasília. Bom, Richarlison em campo, que bom, né? Mas você aí de casa, do trabalho, a escola,
Ninguém merece, né? Mas calma, que os colégios já prepararam horário especial nos dias dos Jogos da Seleção Brasileira no Mundial e as empresas privadas e repartições públicas, hein? Luciano Rosetti já está na área para explicar para a gente como é que fica. Vai depender, né, meu amigo? Boa tarde para você. Exatamente, minha amiga Bruna, Jorge, amigo e amiga do TN, boa tarde para todo mundo. Acho que todo mundo quer folgar na hora dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo, né? Estou aqui com uma colinha que mostra aqui o que cada prefeitura da Grande Vitória vai fazer com relação aos Jogos do Brasil. Prefeitura da Serra, começando pela Serra, ó. Quando o Brasil joga às 13 horas, ponto facultativo. Agora, quando os jogos começarem às 16, 4 da tarde, expediente vai até meio-dia. Isso para você que é servidor da Prefeitura da Serra, fica ligadinho, viu? Agora, a Vitória até passou aqui uma escalinha dos jogos, né? Cada jogo da primeira fase. Por exemplo, o primeiro dia, né? Primeiro jogo, estreia do Brasil na Copa, dia 24 de novembro. Expediente de 7 às 2 da tarde. Segundo jogo, 28 de novembro, de 7 a meio-dia. E terceiro jogo, último jogo da primeira fase, dia 2 de dezembro, de 7 da manhã às 14 horas. Com relação às aulas, as escolas daqui de Vitória, da capital, quando os jogos começarem às 13 horas, não vai ter aula. Agora, quando começarem às 16, os estudantes estarão liberados às 15 horas, 3 da tarde, viu? Vila Velha disse que haverá horários diferenciados para os servidores públicos, só não divulgou esses horários. Então, você que trabalha na Prefeitura de Vila Velha, fica ligadinho aí também, viu? Agora, com relação às aulas em Vila Velha, a Secretaria de Educação informou que cada escola municipal terá autonomia para decidir sobre a liberação ou não dos estudantes nos dias dos Jogos do Brasil, que acontecerão às 13 horas. Agora, com relação aos jogos que acontecerão às 16 horas, 4 da tarde, os estudantes serão dispensados às 3h30. 15h30, tá bom? Cariacica, Prefeitura Municipal de Educação de Cariacica informou que no dia do Jogo do Brasil, que começa às 13 horas, não vai ter aula. Bem semelhante a outras prefeituras, né? Agora, nos 2 dias em que os jogos começam às 16 horas, os alunos serão liberados um pouquinho antes, não falou horário. Prefeitura de Viana também não divulgou os horários para servidores públicos ou estudantes. Agora, e você que trabalha em empresa privada e quer assistir os jogos, hein? Como é que faz? Estou aqui com o advogado Davi Haddad, que vai tirar essa dúvida pra gente, né, doutor? Quem trabalha em empresa privada, quer assistir o jogo, vai ter como, igual quem trabalha na prefeitura ou não? Boa tarde. Boa tarde. Então, não há uma previsão legal que obrigue as empresas a liberarem os seus funcionários, seus empregados durante os Jogos da Copa, sejam eles do Brasil ou de qualquer outra seleção, digamos assim. Mas existe sim a possibilidade das empresas, por liberalidade, liberarem os seus funcionários, né? E para aquelas empresas que não quiserem liberar os seus funcionários, também tem uma opção, na verdade são 3 opções, vamos colocar assim. Elas podem tanto colocar TVs nas suas próprias localidades, nas empresas, que permitam que os funcionários acompanhem os jogos. Elas podem flexibilizar os horários de trabalho, ou seja, dar uma encaixada nos horários para que o funcionário consiga estar liberado na hora do jogo, certo? E a terceira opção é a compensação de horas, a compensação de jornada, que ela tem que acontecer dentro do mês, mas ela depende de um acordo individual ou que esteja previsto na própria convenção coletiva do trabalho. Então, quer dizer, para quem trabalha em empresa privada, são essas 3 saídas. Mas dá para colocar ali uma televisãozinha no escritório, né? Dá ou não dá? Dá sim. Tem muitas empresas que vão liberar os funcionários e outras que colocam aquela TV e o funcionário fica sobre aviso, esperando a hora do jogo. Se acontecer alguma coisa, ele sai rapidinho, faz o trabalho dele e depois volta para acompanhar a seleção brasileira. Aquele esqueminha, né? Um olho no computador ali, no serviço, e um olho no jogo. Exatamente. Eu acho que tem que se atentar só, Luciano, que o funcionário que não for à empresa em dia de Copa e não estiver em alguma dessas 3 situações, ele pode sim ser punido com uma falta injustificada. E essa falta ela pode ser descontada sim do contra-cheque dele ali no final do mês. Lembrando que se ele tiver 3 faltas injustificadas e sofrer advertência nessas faltas, ele poderá inclusive ser demitido com justa causa. Então tem que ficar muito atento para que nada aconteça nesse momento que todo mundo quer celebrar e ninguém quer realmente ficar aí sem um emprego no fim da Copa, né? Trocar um jogo por um emprego não é uma decisão muito sábia, não, né? Doutor, muito obrigado. A gente já falou agora com o Davi Haddad, advogado, especialista em direitos trabalhistas. Então, fica a dica aí, viu? Quer assistir o jogo?
beleza. Se você trabalha no poder público, ótimo, vai ser liberado. Se você trabalha em empresa privada, fica aquele esqueminha, né? Um olho na tela do computador e outro na tela da televisão. Só não vale perder o emprego por causa de um jogo, né, gente? Mas vale tudo para poder comemorar, é um momento festivo, né? É festa no país, no mundo todo. Só que tem coisas mais importantes, né? O emprego, por exemplo, né, doutor, é muito importante. Mas é bom, se você perder o jogo, assiste os melhores momentos depois, ué. Vê lá na internet, entra aí no YouTube, dá um jeito de acompanhar o Brasil na Copa. Tá bom, pessoal? Volto com vocês. Tá certo, Luciano. Isso aí, dicas importantes. Pois é. Obrigado, Luciano. Obrigado também ao advogado. Ô, Bruna, você vai estar trabalhando nos dias de Copa? Não, então, o jogo vai começar os jogos de 1h quando a gente estiver saindo daqui, então dá tempo. Dá tempo. Eu vou estar de férias, então não vou ter problema. Por isso que você está me perguntando, vai estar de férias. Tirou férias só por causa da Copa? Não, porque eu tenho que estudar. Não é por causa da Copa. Tá certo. Vai estudar o som do pessoal ali comemorando o jogo da Copa. Se deixar, né? Se deixar. Bom, vamos seguir aqui, gente. Olha, eles foram beneficiados pela saidinha temporária, mas voltaram para o presídio aprontando. Esses 4 detentos que você vai ver agora foram flagrados pelo equipamento de raio-x, tentando entrar no complexo penitenciário de Viana com droga, sabe aonde? Na barriga, no intestino. Um deles estava com 12 buchas de maconha e o outro com 13 pedras de crack. Eles foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram autuados mais uma vez por tráfico. Os outros 2 detentos levaram quantidades menores e o delegado de plantão entendeu que a droga era para o consumo próprio. Todos eles voltaram para o presídio de barriga limpa, hein, Bruna? Vou te contar, hein? Difícil, hein? Olha, gente, donos do Beach Club que pegou fogo em Vila Velha acreditam em incêndio criminoso. Suspeitos teriam sido vistos perto do local carregando combustível. Essa já é a 2ª vez que o estabelecimento é queimado. As chamas puderam ser vistas por quem estava do outro lado da Baía de Vitória. A casa de shows fica na prainha de Vila Velha. 2 caminhões de combate a incêndio e um caminhão-tanque foram deslocados para atender a ocorrência. O incêndio só foi controlado depois de 1h20 de atuação dos bombeiros. A casa de shows estava fechada na hora do incêndio. Pelo menos 7 funcionários estavam no local fazendo a limpeza do terreno. As chamas começaram no mato, ao redor da casa de shows. Os funcionários tentaram conter as chamas, mas não conseguiram. O fogo destruiu a principal estrutura de festas do local. O fogo começou externo, fora da área do NUC, numa mata, e se alastrou por dentro do clube rapidamente. A gente não tem ciência de como originou ou como aconteceu, mas uma coisa não foi do NUC que saiu esse incêndio. Ainda não é possível definir o valor do prejuízo, já que equipamentos de som, cadeiras, mesas e até fogão foram queimados. Toda a nossa estrutura é protegida, a gente tem toda a proteção e regras do bombeiro em relação à questão de incêndio, então é aplicado todos os produtos. Nisso não teria problema. A questão é que começou na mata e como em volta tudo é mata, pode ter ajudado. Um dos sócios, o empresário Felipe Fiorotti, acredita que tenha sido um incêndio criminoso. 2 elementos foram vistos, né, nas imediações com, se eu não me engano, querosene, enfim. E tacaram fogo e, ao que tudo indica, fugiram pela mata. Esta não foi a primeira vez que um incêndio atingiu a casa de shows. Em 2019, cerca de 400 pessoas tiveram que sair às pressas do local durante uma festa. Faíscas para embelezar o evento atingiram o telhado. Agora, novamente, o foco é reconstruir a casa de shows. A equipe está bem abalada, que é a mesma equipe, a gente está bem triste, mas a gente tem força e daqui a pouco a casa vai estar de volta, ativa para todos os eventos, está vindo verão. Tenho certeza que os empresários não vão desistir. Olha, uma perícia foi feita para apurar as causas do incêndio. Até hoje cedo, não havia confirmação se os donos da casa de eventos já tinham registrado o boletim de ocorrência para investigação aí da Polícia Civil. Olha, agora a gente fala sobre o primeiro caso positivo da subvariante do coronavírus. A Secretaria de Estado da Saúde já recomenda o uso de máscara em locais fechados. Vamos chamar a Vanessa Calmon, que conversa ao vivo com o subsecretário de Vigilância em Saúde. Boa tarde para vocês, Vanessa.
Muito boa tarde, George. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, já tem recomendação, sim, do uso de máscara em alguns locais. Também tem recomendação de completar o esquema vacinal quem ainda não tomou e pode tomar as 4 doses da vacina contra a Covid. Isso porque, então, foi confirmado, de fato, o primeiro caso da subvariante BQ1 aqui no Espírito Santo. Por isso que a gente vai conversar ao vivo, sim, com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin. Inclusive, o anúncio da circulação dessa nova subvariante foi dado justamente por Luiz Carlos Reblin. Subsecretário, muito boa tarde para o senhor. Em que momento nós estamos agora aqui no Espírito Santo em relação à circulação dessa subvariante? Boa tarde, né? De fato, nós recebemos ontem a confirmação feita através do nosso laboratório central de saúde pública, o LACEN, de que essa variante que circulava em outros países, circulava na Europa, na Ásia, já em outros estados também circula aqui no Espírito Santo. Então nós temos um ligeiro aumento nas últimas 2 e confirmando nesta semana também um crescimento do número de casos. Mas esse crescimento do número de casos, ele não se reflete nas internações. As internações continuam muito baixas, estáveis e também no número de óbitos. Nós estamos aqui há 7 dias sem ocorrência de nenhum óbito aqui no estado do Espírito Santo. Então essa é uma fase de preocupação, de alerta, como você bem disse, chamar a população para tomar a vacina, chamar a população para fazer a testagem e quando for se expor a um risco ou num número maior de pessoas em determinado ambiente, numa reunião social, mesmo no trabalho, utilizar a máscara se for possível. Em relação a essa subvariante, né, muito se fala sobre a transmissão. Seria uma subvariante com uma transmissão um pouco mais fácil, assim como as outras, né, seguindo essa mesma cadeia em relação às outras também. E muito se fala em relação à vacina, né? Existe um escape vacinal? Os relatos indicam isso, né? As variantes, quando elas vão surgindo, elas têm uma tendência de uma transmissão maior, porque elas estão circulando pela primeira vez. Né? E também elas têm um escape vacinal em razão dessa mutação. Mas a vacina sempre protege. A vacina é sempre uma segurança, porque mesmo quando a pessoa adoece, a tendência é que seja de uma forma mais leve, que é o que está indicando essa variante. Os sintomas são leves, não há um relato, e ainda também aqui no Espírito Santo, de que os casos ficam graves ou que vão para a hospitalização. A gente aguarda aí mais alguns dias, pelo menos 2 semanas, para compreender um pouco mais o comportamento dessa variante aqui entre nós. Bom, hoje pela manhã nós conversamos com uma epidemiologista que falou um pouco mais sobre essa questão dos sintomas. Vamos acompanhar na reportagem. BQ1, a nova derivação da variante Ômicron, acende um alerta no estado. A subvariante é mais transmissível e tem escape vacinal. Ela provoca mais infecção, então a nossa vacina ela acabou com a Ômicron diminuindo a proteção para esses casos mais leves, mas felizmente até agora que nós estamos acompanhando dos países que estão mais adiantados, né, nessa onda da BQ1, nós ainda não temos casos mais graves, ela não provoca casos mais graves. Então segue um pouco o que aconteceu com as outras subvariantes da Ômicron, muito mais transmissível, mas uma gravidade, ela não é mais grave que outras. A BQ1 já foi identificada no Espírito Santo. O anúncio da confirmação da circulação da subvariante foi dado nesta segunda pelo subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin, em um vídeo publicado nas redes sociais. A Secretaria Estadual de Saúde acaba de confirmar na tarde desta segunda-feira a presença de um caso positivo para a nova variante da Ômicron, a chamada BQ1. Nas 2 últimas semanas, o estado registrou um aumento no número de casos confirmados da Covid-19. A CESA atribui esse aumento à circulação da subvariante da Ômicron. No entanto, o número de casos ainda não aumentou o número de internações e nem de óbitos. Eu acredito que nós vamos ter um aumento, né, de casos, possivelmente com alguma internação, algum aumento de internação, é o que a gente está observando em quem está mais adiantado, mas
graças à vacina, felizmente, não vamos ter aqueles casos de maior gravidade. O apelo é para que as pessoas continuem com a vacinação e completem o esquema vacinal com todas as doses do imunizante que protege contra a Covid, principalmente os grupos mais vulneráveis, como idosos, imunossuprimidos e aqueles que não tomaram nenhuma dose, como é o caso de muitas crianças. Dona Irani está com a vacina em dia, já tomou as 4 doses disponíveis. Com a notícia da subvariante, vai redobrar os cuidados. Me preocupa, tá? Porque, igual o meu caso, eu uso muitos remédios, né? Problema de coração, alérgica. Então, me preocupa muito porque a imunidade baixa, é mais fácil, você tem que saber o ambiente, inclusive você vê que eu tô aqui fora. Você vai aumentar os cuidados, vai continuar usando máscara em locais assim? Com certeza. Subsecretário, as pessoas mais vulneráveis, idosos, imunossuprimidos, nesse momento é importante ter uma preocupação com essas pessoas em relação ao esquema vacinal, em relação aos cuidados? Sim, primeiro a pessoa idosa ela precisa tomar a sua 4ª dose. Apenas 66% dos idosos retornaram para tomar a 4ª dose. O imunossuprimido pode tomar a 5ª dose, né? Desde junho as pessoas imunossuprimidas podem tomar a 5ª dose. E a máscara ela é sempre um fator a mais de segurança. Então, imunossuprimidos, pessoas que têm alguma doença de base, que têm risco maior de adoecer de forma grave, pessoas idosas, a idade é sempre o maior fator de risco. Se puder, quando for circular em ambiente com mais pessoas, utilizar a máscara, porque assim protege a sua própria saúde e também de quem convive com você. Em relação às crianças, né? A gente sabe que, infelizmente, muitas crianças ainda nem tomaram a vacina. Seria importante, nesse momento, tomar a vacina? Nós temos o grupo populacional já previsto a vacinação, que é de 3 e 4 anos. Tem os adolescentes que também podem tomar vacina. E nós estamos aguardando agora por parte do Ministério a entrega da vacina para crianças de 6 meses a 2 anos. Que quando essa vacina chegar, a população deve procurar, porque proteger também essas crianças é muito importante. Tanto para a própria saúde da criança, quanto para evitar que ela transmita a doença para os mais velhos. Tá certo. Muito obrigada, Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde. Fica, então, o alerta, principalmente do esquema vacinal. Idosos que ainda não tomaram a 4ª dose devem procurar as unidades de saúde para que sejam vacinados, sejam imunizados. Crianças também, os pais devem procurar as unidades de saúde e, além disso, manter todos aqueles cuidados básicos, uso de máscara, álcool em gel e, claro, se tiver algum sintoma, algum espirro, dor na garganta, qualquer sintoma de desconforto, sintoma gripal, sintoma respiratório, né, de doenças respiratórias, você deve procurar a unidade de saúde para fazer a testagem. A gente vai continuar acompanhando, né, a evolução dessa subvariante aqui no Espírito Santo. Bruna, George. Obrigado, Vanessa. Obrigado, secretária, aí pelas informações. Pessoal, vamos para Vila Velha, onde um policial militar foi baleado agora há pouco em uma tentativa de assalto. A repórter Suzy Faria está na UPA de Riviera da Barra, para onde esse militar foi levado. Suzy, esse PM reagiu a uma abordagem de um criminoso. Como é que ele está? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George, amigos do TN. O sargento reformado Jorge Luiz foi ferido no abdômen num assalto que aconteceu agora há pouco aqui em Terra Vermelha. Nós temos até um vídeo que mostra o momento em que 2 homens aparentam não ser noiados, aparentam não ser traficantes, bem vestidos inclusive, saem de perto do PM que está caído no chão. Eles entram no carro da vítima e saem correndo, levando também a arma dele. Pelas informações que nós já temos, Bruno e George, o carro foi encontrado em Riviera da Barra, mas a arma do policial militar ainda não. O vídeo mostra que o PM fica no chão. Ele está ali no chão, ferido com esse tiro que eu já falei no abdômen, quando é socorrido e vem exatamente como o Alex está mostrando, ó, aqui para a unidade de pronto atendimento Zilda Arnes, que fica em Riviera da Barra. Tem uma viatura da Polícia Militar ali, nós já tentamos algum contato aqui, mas infelizmente ainda não tivemos, porque eles estão em diligências. Muitas viaturas, o helicóptero estaria rodando por aqui também, atrás desses 2 homens que praticaram esse assalto contra o sargento reformado, significa que ele é aposentado, e que deram um tiro nele nesse assalto.
policiais civis da DHPP, tanto da DHPP de Vila Velha quanto o plantão, já estão rodando o bairro aqui atrás desses 2 homens que já foram identificados, que são possíveis de ser identificados nessa imagem que mostra ele saindo de perto do policial militar e indo até o carro dele, essa caminhonete branca. Como eu já disse, a caminhonete foi encontrada aqui em Riviera, porém os 2 assaltantes com a arma do policial ainda não se tem notícias. George Bruna. Suzy, você chegou a apurar como é que foi a dinâmica dessa abordagem aí dos bandidos? George, ainda não, sabe por quê? Foi muito recente, tanto que nós acabamos de receber esse vídeo que foi encaminhado aí para vocês virem. Mas a polícia ainda está se certificando, meu amigo, de que realmente teria sido um assalto. Nem os policiais lá da DHPP ousam afirmar que foi assalto mesmo. Eles estão apurando, porque como vocês podem ver na imagem, pelo menos o ponto que foi divulgado, já mostram essas 2 pessoas saindo. E elas saem até com pressa, sim, mas você viu a demora que eles têm em ligar o carro e sair? Pois bem, então os policiais estão apurando essa informação para se certificar de que realmente o sargento reformado Jorge Luiz teria sido vítima de um assalto em Terra Vermelha. É claro, carro levado, arma levada, você pode pensar que sim, que foi um assalto, mas eles querem confirmar essa informação, George. Lúcia, você sabe dizer onde que esse tiro atingiu esse policial reformado? No abdômen, foi na barriga, aqui na região mais baixa do corpo e mais perigosa também porque pode afetar órgãos vitais. Ele está sendo atendido inicialmente aqui no pronto atendimento de Riviera, mas com certeza deve ser transferido para algum hospital. Se não for a maternidade, o Hospital Antônio Bezerra de Farias, perdão, vai ser aí o Hospital São Lucas. Bruna. Agora o que você falou, Suzy, procede bastante, porque é um local ali que a gente vê que ele poderia estar andando numa velocidade relativa e em relação à abordagem dos outros criminosos, né? Como é que eles chegaram? Eles pararam esse carro do policial já estava parado? Tem essa informação? Olha, Jorge, pelo que a gente vê pelo vídeo, ele estava longe do carro. Ou ele estava se aproximando do veículo para pegar o carro e antes de chegar já foi abordado, ou ele saía para ir a algum lugar quando foi abordado para entregar os pertences e a chave acabou reagindo, levou um tiro no abdômen, teve a arma levada também. Mas essas informações, você viu, acabou de passar uma viatura aqui, a gente está tentando apurar para ter certeza do que de fato aconteceu, porque é muito recente, meu amigo, é muito recente para a gente falar qualquer coisa. Como eu disse para você, os investigadores da DHPP de Vila Velha e também do plantão estão em outro ponto aqui de Riviera, onde o veículo foi encontrado. E a gente ainda não conseguiu ir lá, mas eles estão lá verificando, vendo como foi deixado o veículo, provavelmente devem chamar a perícia para tirar digitais ali, evidências que consigam identificar esses 2 homens que você viu aí na imagem, um até de mochila, o outro com roupa, né, meio social, para poder saber quem são essas pessoas. Evidente, se essa câmera conseguiu pegar, outras ali na região também devem ter flagrado e os policiais estão atrás disso. George, Bruna. Suzy, a gente, claro, vai seguir acompanhando essa situação, é muito grave, a imagem é muito forte. Agora você traz para a gente também um outro assunto, uma operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, né? O que já se sabe? Já teve prisão? Pois é, 4 pessoas, Brunas, foram presas hoje pela manhã, inclusive um casal em que a mulher está grávida. Todos teriam envolvimento nessa questão que você acabou de dizer, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e até podemos ter aí um tráfico internacional de pessoas. Mas essas informações todas serão esclarecidas hoje à tarde, 2 horas, quando o delegado Romualdo Gianordoli, chefe da DHPP, vai falar sobre a Operação Creator, que é uma ramificação da Sicário 2, que tem o objetivo de desmantelar as facções criminosas que agem dentro de Vitória. Pois bem, hoje pela manhã foram cumpridos 10 mandados de prisão, 16 de busca e apreensão. Pela manhã, 4 pessoas tinham sido presas, inclusive, como eu disse antes, esse casal. Tudo leva a crer que eles estão envolvidos na lavagem de dinheiro referente ao tráfico de drogas. E como a gente pode dizer aí, né, todas essas informações
vão ser definidas agora à tarde. Mas o que se sabe é que cada município aqui da região da Grande Vitória teve apreensão. Foram mais de 400 pinos de cocaína, só para você ter noção, nessa operação hoje de manhã com esses 4 presos. Mas o delegado Romualdo Gianorda, ele foi procurado, ele não quis adiantar nada porque ele prefere explicar tudinho hoje à tarde nessa coletiva à imprensa, que será na chefatura de polícia. George, Bruna. Certo, Suzy. Muito obrigada aí pelas informações, minha amiga. Bom trabalho para você. Valeu, Suzy. Pessoal, colegas de faculdade da jovem Fernanda, assassinada pelo irmão por causa de uma herança, prestaram homenagens. Eles cantaram e soltaram balões brancos para lembrar a estudante de direito que estava perto de se formar. Vamos ver o vídeo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. 1, 2, 3. Pra sempre Fernanda! Emocionante homenagem. O tio de Fernanda, que também foi baleado na confusão, continua internado na UTI de um hospital. O estado de saúde dele é estável. Ele ainda não sabe da morte da sobrinha. O assassino ainda não foi localizado pela polícia. A Polícia Federal e o IBAMA estão atrás de capixabas envolvidos na extração ilegal de madeira. A operação acontece também no Rio de Janeiro, Bahia e Alagoas. A associação criminosa, que tem ramificação internacional, tinha o pau-brasil como alvo principal. A madeira de alto valor comercial, principalmente no exterior, é usada na fabricação de instrumentos musicais de corda, como arcos e violino. Ao todo, foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão, 31 deles só aqui no estado. Desde o início da operação, em 2021 até agora, mais de 74 mil varetas e arcos foram apreendidos. A estimativa é que a organização criminosa tenha lucrado até agora mais de 370 milhões de reais. O superintendente da Polícia Federal falou sobre essa operação. Vamos ouvir. Essa organização ela se especializou em retirar pau-brasil de áreas de preservação ambiental e transformar esse pau-brasil em varetas para arcos de violino. Uma estimativa por baixo aponta que essa quadrilha ela lucrou no mínimo 370 milhões de reais e, para dar uma aparência de licitude a esses arcos de violino, eles emitiam documentos falsos dizendo que aquilo na verdade não era arco de violino, aquilo era mourões de porteiras, de cercas, ou seja, uma verdadeira fraude. Quem mais comprava? O mercado europeu, o mercado americano eram os principais destinatários. Vamos de oportunidade. Ensine de Vila Velha tem 280 vagas, atendente de padaria, auxiliar de logística, motorista entregador, pintor de obras, garçom e muito mais. Acesse vilavelha.es.gov.br. Já o Cine de Vitória tem 399 oportunidades, hein, gente? Bastante coisa. Manicure, lavador de carros, estoquista, cozinheiro, auxiliar administrativo e outras vagas por lá também. Você pode ver os detalhes em trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Boa sorte! No retorno do TN1, vamos falar da insegurança na Glória, em Vila Velha. Moradores pedem reforço. Suspeito de matar a companheira a facadas em Angra dos Reis foi preso em Viana. Homem que morreu eletrocutado em poste estaria fazendo uma ligação clandestina, o gato. Você já conhece as novas mudanças do WhatsApp? Nosso especialista em segurança digital vai contar pra gente as novidades. Fique com a gente. Um criminoso procurado pela polícia do Rio de Janeiro foi preso no Espírito Santo. Mauro Oliveira da Silva, de 44 anos, estava escondido no bairro Areinha, em Viana. Ele era procurado pela polícia carioca por ter matado a companheira a facadas. O crime foi em fevereiro desse ano, em Angra dos Reis. A Guarda Municipal chegou até o suspeito após denúncias anônimas. Ele chegou a dar nome falso, mas foi reconhecido e confessou o crime. Agora a gente fala da insegurança no bairro Glória, em Vila Velha. E os comerciantes estão trabalhando de portas fechadas e nem assim estão conseguindo impedir a ação dos bandidos. Pois é, padaria, sex shop, costureira, todo mundo já foi alvo dos criminosos que agem de dia,
mas preferencialmente à noite. Nesse horário é quando o policiamento deixa a desejar, segundo a população. O criminoso foi flagrado por câmeras de vídeo monitoramento de uma padaria. Ele chega, disfarça e, na maior tranquilidade, usa uma ferramenta para abrir o cadeado da bicicleta. Em seguida, monta nela e sai. O furto foi na rua Getúlio Vargas, que fica na Glória, em Vila Velha. Essa é a 6ª bicicleta levada só aqui na frente da padaria. O prejuízo é de uma funcionária do local que preferiu não dar entrevista, mas contou que pagou R$500 na bike e que era o principal meio de locomoção. A loja de costura dessa comerciante fica ao lado da padaria. Ela também foi alvo de criminosos. Agora, só trabalha com portão fechado. Prisioneiros e, ao mesmo tempo, vulneráveis, porque, mesmo prisioneiro, a gente está sendo assaltado quase todos os dias. Vocês reforçam a segurança, nada dá jeito? Nada adianta. Na outra esquina, na rua Nelson Sampaio, tem uma loja de sex shop. Há 2 semanas, o proprietário levou um prejuízo de mais de R$20 mil depois de um arrombamento. Câmeras também flagraram o suspeito. Tudo aconteceu de madrugada. A gente chegou, já viu tudo arrombado, cadeado pocado. Foi um prejuízo de quase R$20 mil. E, agora a gente tem que lutar para recompor tudo e voltar com tudo, né? Só que nessa região onde nós estamos, tem mais de 20 comércios. E todo mundo aqui já sofreu pelo menos uma vez com a ação de criminosos. Seja com furtos, arrombamentos ou roubos. A principal queixa dos comerciantes aqui é a falta de policiamento, principalmente à noite. Quando é à noite, isso daqui fica um breu e não passa a polícia. O pessoal ficou quase meia hora aqui na frente da porta para conseguir arrombar a porta, entraram e não passou um carro de polícia, ninguém viu, entendeu? É isso que a gente reclama aqui na Glória. O policiamento tem que ser à noite também. Além dos comerciantes, os moradores também estão apavorados com a quantidade de crimes todos os dias. Essa senhora de 64 anos circula por aqui e sempre escuta relatos de furtos e assaltos. Muito, menina. Bastante mesmo. Ou roubam uma loja, ali na loja que já foi roubado, aqui quebraram o cadeado da menina aqui. É sempre essa roubalheira. Não tem jeito. O que os moradores e comerciantes pedem incansavelmente é por mais segurança. Os comerciantes, depois da pandemia, já não estão ganhando nada, porque os clientes desapareceram e o pouco que a gente ganha para nossa sobrevivência não está dando, porque é assalto todos os dias. Absurdo, né? Apesar da reclamação dos comerciantes e dos moradores da Glória que a gente acompanhou, a Guarda Municipal e a Polícia Militar informaram que tem atuado na região. Em casos suspeitos, uma viatura deve ser acionada pelo CIODES 190. Um vigia foi agredido durante um assalto a um posto de combustível em Cachoeiro de Itapemirim. Câmeras do estabelecimento flagraram os 3 suspeitos chegando ao local e cercando o vigilante, que estava deitado ao lado de uma moto. A vítima nem chega a levantar e os criminosos dão socos e chutes. Eles abrem os armários, roubam mercadorias e o dinheiro da venda do dia. O celular do funcionário também foi levado pelos assaltantes. A polícia fez buscas, mas ainda não conseguiu prender nenhum dos suspeitos. Hora do nosso quadro Mundo Digital. Eduardo Pinheiro já está na área. A gente vai falar sobre mudanças no WhatsApp hoje, né? Pois é, Eduardo. Boa tarde. Que mudanças são essas? Pode adiantar pra gente? Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Então, o WhatsApp continua essa escalada de novas funcionalidades, né? Buscando até mesmo fazer frente ao Telegram. Ele traz agora, nas próximas semanas, 2 novas funcionalidades e junto com essa inovação, vem também algumas preocupações que nós vamos ver. Nós temos aqui uma telinha de apoio. A próxima tela, a gente vai ver a primeira funcionalidade que vai ser colocada à disposição dos usuários. Vai ter um aumento da quantidade de usuários em grupos. Hoje nós sabemos que são possíveis 256 pessoas em cada grupo e nas próximas semanas isso irá aumentar para 1.024, quadruplicar a quantidade de membros aí nas comunidades, que passarão a se chamar agora comunidades. O risco disso aí, a preocupação, é que isso aí vai ser uma oportunidade para os criminosos.
os criminosos vão começar a criar essas comunidades para atrair vítimas, como já ocorreu aqui no Espírito Santo, de criminosos criarem grupos do WhatsApp, se passando por um grupo de mãe virtual para atrair crianças, os pedófilos fazendo isso. Então, com certeza, essa ampliação também será uma oportunidade para os criminosos e nós, adultos, os pais, precisamos ficar bastante atentos. Aumenta também, né, Eduardo, a chance de propagação de fake news. É muita gente dentro de um grupo, né, agora a comunidade. Perfeito, Bruna. Isso aí, com 1.024 em cada comunidade, irá dar uma abrangência muito maior às fake news. Então, nós precisamos ficar atentos e desligar aquele botãozinho automático que nós temos de compartilhamento automático. Agora, a gente também pode mandar vídeos maiores, não é isso? Exatamente. É a segunda, né, inovação. Nós temos uma arte também, a segunda inovação, que é o tamanho da mídia, o tamanho dos arquivos, dos documentos que você pode enviar ou receber. Agora vai passar de 100, olha só, gente, vai passar de 100 megabytes para 2 gigabytes, Nossa, né, aumentando muito, 20 vezes o tamanho da mídia. Isso aí tem um lado bom, mas tem um lado ruim. O lado ruim é que vai passar a ser agora um devorador do seu plano de dados. Haja espaço no celular e também haja internet, né, Eduardo? Essas duas coisas, né? Vai comer o seu espaço lá, o seu dispositivo de armazenamento, né? E também o seu plano de dados. Então a dica, Bruna e Jorge, é as pessoas estarem sempre que for baixar um vídeo acima de 100 megabytes, usar uma rede Wi-Fi, para você não comer o seu plano de dados todo, não consumir. Passa a valer a partir de quando, a gente já sabe? As próximas semanas. Foi anunciado, eles ainda não disponibilizaram, mas nas próximas semanas. Vamos aguardar, então. Vamos aguardar. Valeu, Eduardo. Obrigado aí por trazer sempre essas novidades e até terça que vem. Até a próxima terça. Até a semana que vem, Eduardo. Sim. Valeu. Vamos melhorar a sorte do seu Flamengo, né? Porque depois da vitória... Mas agora relaxou, já estão em ritmo de férias, né, Bruna? Ritmo de férias. Já ganhou mesmo. Tem Tá mesmo. Já ganhou tudo, né, Bruna? Exatamente. Valeu, obrigado. Okay. Olha, ontem a gente mostrou aqui no TN um homem que morreu eletrocutado depois de subir num poste em Cariacica. De acordo com vizinhos, a suspeita é que ele estaria tentando fazer uma ligação clandestina conhecida como gato. O Deir José Maria, de 50 anos, morreu eletrocutado em um poste em Vila Prudêncio, Cariacica. O corpo da vítima ficou preso entre os fios elétricos. Ele foi içado pelo corpo de bombeiros até o chão. A cena foi acompanhada de perto por um dos 4 filhos do eletricista. Toda a operação contou com a ajuda de uma equipe da concessionária de energia. Não tem nem como expressar a dor que eu estou sentindo. Deir usou uma escada emprestada para chegar aos fios do poste. Ele estava com luvas nas mãos. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas não adiantou. Por trabalhar como eletricista, Deir era acostumado a mexer com eletricidade e realizava pequenos reparos para os moradores aqui do bairro. Para os bombeiros, moradores contaram que Deir subiu ali no poste para fazer um gato, uma ligação clandestina, quando o acidente aconteceu. Horas antes, ele estava na casa da amiga Maria da Penha. Ele é uma pessoa maravilhosa, aqui no bairro ele é muito querido. A amiga conta que ele era muito carinhoso com todos, inclusive com a mãe dela, de 90 anos, que já perguntou dele. Perguntou agora, cadê o amigo que vai fazer massagem em mim? Eu falei, mãe, ele foi pra Bahia, foi por causa dos amigos dele. Ele nem se despediu de mim, ele falou assim comigo agora. É assim que os amigos querem lembrar dele. A concessionária de energia lamentou a morte. Disse que a rede elétrica está dentro das normas e que somente profissionais autorizados podem mexer na estrutura, justamente devido ao risco de acidentes com morte. Pausa rápida no TN1 e na volta você vai ver cliente agride dono de bar e é detido com uma faca. A gente já volta um instante só. TN1 de volta, um cliente acabou detido depois de agredir o dono de um bar em Vitória. A confusão aconteceu hoje cedo, antes das 6 da manhã. O homem detido pela PM está envolvido numa confusão que aconteceu hoje cedo em Andorinhas. O de camisa rasgada é o dono do bar, que seria o alvo da agressão. A briga começou dentro do estabelecimento pouco antes das 6 horas da manhã. O proprietário não quer gravar a entrevista, mas contou que tinha colocado o cliente habitual para fora, pois ele estava arrumando muita confusão dentro do bar. O homem não gostou e teria ido em casa e voltado com um reforço, que seria o próprio irmão
e também uma faca. Policiais que iam para um curso então pararam quando viram dois homens brigando, um com facão, outro com faca. Eles não sabiam quem era o agressor e quem era a vítima. Só foram descobrir quando pararam para conversar. O dono do bar era quem estava com facão. Tentava se defender do agressor, um cliente que veio com raiva, porque teria sido colocado para fora do bar. A briga que começou lá dentro acabou atravessando a pista, como vocês viram, e foi parar só do outro lado. Enfim, o agressor que estava com a faca foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vitória, enquanto a vítima, que é o dono do bar, ficou aqui se recuperando do susto que levou. Dentro do bar, o dono conta que foi encurralado aqui. Enquanto um dos agressores jogava cadeiras em cima dele, o outro tentava entrar à força para poder agredi-lo. A confusão só terminou quando a polícia chegou. A Polícia Civil disse que nenhuma ocorrência com essas características foi registrada na Delegacia Regional de Vitória. Olha só, a partir de sábado, o Parque Paulo César Vinha, em Guarapari, vai ser reaberto. Foram quase 2 meses fechado, após um incêndio que destruiu mais de 30% da unidade de conservação. O fogo atingiu o local por mais de um mês, a gente lembra, Também matou pequenos animais. Então, reforçando, o parque vai voltar a funcionar sábado, de 8 às 5 da tarde, e a entrada é gratuita. Muito bom, vamos lá visitar o parque, Muito bom, Olha, só está na hora de encerrar o TN1, mas antes de encerrar, a gente tem um abraço muito especial para mandar. Um beijão para o Tiago César Zeni. Hoje é aniversário dele, Ele está fazendo 37 anos e ele está acamado, porque ele está com Covid. Então, a gente deixa aqui o nosso parabéns e o nosso desejo de uma excelente recuperação para você, Parabéns, Tiago. Tudo de bom aí para você. Se recupera logo. Beijo enorme, gente. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.